Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Projeto Milênios. Hoje, 14 de abril de 2021, dia em que o nosso querido Gabriel e nossa querida Carol casaram. Parabéns aos noivos que já nos ajudaram aqui no Projeto Milênios. E hoje nós estamos com um time fantástico para a gente poder entrevistar. E eu já quero chamar a nossa equipe de entrevistadores. Primeiramente, aquele que mora no centro do universo, em Anápolis, Neusmani, o reverendo. Boa noite, reverendo Alexandre. Boa noite, amigos do Projeto Milênio. Alegria imensa estar com vocês nessa noite, mesmo diante das dificuldades que nós temos enfrentado, mesmo diante das lutas. Eu rogo a Deus que cuide, continue cuidando a cada um de vocês. Eu espero que essa noite seja, acima de tudo, agradável para nós. Maravilha! Agora eu quero chamar aquela que está no centro do meu coração, Isabela Sena. Cadê, Isabela? Cadê a sua câmera, Isabela? Está aí. Nossa, pois é. Não, está tudo bem, eu estou vendo, agora sim, estou aqui. Agora sim. Estava um pouco, eu acho que o sinal de internet embaçou um pouquinho você, meu bem, mas agora você já está voltando ao normal. Direto! Pode falar, meu bem, cumprimenta o povo. Cumprimenta. Não, só boa noite. Boa eu vou noite, dar boa noite, porque, assim, realmente o sinal acho que não está muito legal, não. Se acontecer de eu cair, você já está aí ligado nesse momento tenso. Boa noite, reverendo Neusmani. Boa noite, Isabela. E ele... Nossa, tá animado isso aqui hoje, hein? Animado, Neusmani não tá abatido. Levanta-se, apruma, Neusmani. Vamos chamar agora ele, reverendo Paulo Freud. Olá, senhores, boa noite. Agora o áudio está ok? Agora o áudio está ok, agora você está ok. Legal. Agora o quadro de entrevistadores está completo e nós temos só gente boa. Tirando um aqui que eu tenho muita dificuldade de falar que é tão gente boa assim. O resto é muito gente boa. Quem será? Ai. No final eu respondo. Pessoal, eu quero pedir para você, toda vez eu esqueço. E se a gente não fizer esse movimento aqui no início, no meio e no final, quero pedir a ajuda de vocês também, entrevistadores. Não deixa de dar uma clicadinha lá no YouTube, se inscrever no canal, seguir a gente no Facebook, para que possamos cada vez mais estabelecermos uma rede de relacionamentos ampla, para que mais pessoas sejam abençoadas pelo Projeto Milênios. E hoje, a nossa dupla, chamamos 2 professores universitários de peso, para estarem aqui conosco, e eu já quero convidá-los para entrar na nossa sala. Nós chamamos para participar conosco hoje a Justine e o Tinoco. Fala, povo de Deus abençoado, boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, maravilha. Olha, eu vou ler aqui um pouquinho de quem são esses professores universitários, já que nós estamos aí na fase do Milênios Universitário. Eu quero falar. Já quer falar, mas eu nem comecei a ler, você já quer falar? Mas eu quero falar. Ela já quer monopolizar. Não, deixa ela falar, Neusmani. Eu não jantei hoje ainda, deixa ela falar. Nem eu também não jantei, não. Mas é porque eles são 2 que valem por 4, entendeu? Valem por 4. Né? Por quê? Porque Justine vai ser mamãe, já é mamãe, né? Já está em gestação da Sara e do Lucas. Então, assim, eu sei o quanto o Tinoco tem aproveitado esse momento também, né, Justine? Ah, sim, com certeza. Pescando bastante, né, Tinoco? Aproveita o momento. Por enquanto, né? Por enquanto. Bom, a Justine é professora lá da UFRJ, né, na área de odontologia. Ela tem pós-doutorado na UERJ, e eu falei para o Tinoco que eu fazia questão de ler aqui o título da pesquisa dela. Gente, segura aí, ó.
para quem não fala em línguas, é o momento. Efeito antimicrobiano do bacteriófago geneticamente modificado PHI-EF11 FIFL1C. Psin, Ancestors and Dove. Fala aí, meus mães. Aleluia. É isso aí. Primeira vez que eu vejo alguém falando línguas ao vivo Justine, na minha frente. traduz para mim, Justine. Traduz para mim aqui, para todo mundo que está nos acompanhando. Na verdade, a minha pesquisa é sobre um bacteriófago, que é um vírus que entra numa bactéria, né, específica e mata a bactéria. Então, ele foi geneticamente modificado por um professor na Filadélfia, na Universidade Temple, e para ser apenas lítico, ou seja, ele era um serial killer, e é uma bactéria extremamente virulenta, né? Assim, a gente sabe que virulento é um termo usado na parte de saúde, né? E bastante essa bactéria é de interesse da endodontia, que é a minha especialidade, e ela causa doenças resistentes ao tratamento endodôntico. Então, assim, nós queríamos arranjar uma alternativa para debelar infecções altamente resistentes, e para isso o Dr. Stevens, ele já há muito tempo vem desenvolvendo essa alteração genética desse vírus. Não sei se eu me fiz entender. Não, eu posso resumir assim, dentro da minha capacidade de compreensão, dizendo que, de certa forma, você... Não resume não, Alexandre. Não resume não. Não resume que não vai dar certo. Vou resumir porque o Tinoco já me falou antes. O problema não é o resumo, é dentro da minha capacidade de entendimento que complica tudo. Agora eu vou ter que trazer. Mas é que eu já conversei antes com o Tinoco. A Justine é uma especialista em vírus salivar. Pronto. Não é? Assim, Entendeu, de maneira Paulo? resumida, dentro da minha capacidade de compreensão. É mais que isso, mas tudo bem, né? É muito mais que isso, mas para nós aqui isso é suficiente. Bom, o Tinoco também tem PhD em periodontia na Universidade de Oslo, capital da Noruega. Tem pós-doutorado em Temple também, Temple University, terminou em 2001. Atualmente ele é professor na UERJ, ou seja, nós temos aqui duas pessoas extremamente gabaritadas para nos dar uma aula de odontologia. A gente não vai conversar sobre odontologia com eles. A gente vai conversar sobre esse momento, né? Quando eu fiz o convite para o Tinoco e para a Justine, o que estava na minha cabeça todo mundo está se protegendo com máscara. Todo mundo está sendo impedido o máximo possível de transmitir, né, saliva e tudo mais. O dentista, o odontólogo, é alguém que trabalha com a boca. Ele precisa ali... não tem como você fazer um tratamento dentário se isso não acontecer através via oral, né? E os alunos que estão na universidade também, eles estão sendo treinados e preparados para esse tipo de profissão, e, de repente, você tem toda essa vertente profissional agora vivendo um momento de adequação. E aí eu fiquei imaginando, como é que você faz a adequação de uma profissão que a área onde os profissionais trabalham, né, é a área que está sendo mais protegida ou bloqueada no momento para não ter a transmissão do vírus. Então, assim, a gente vai caminhar nessa direção aqui através das nossas perguntas. E vamos começar, Bela, com a primeira pergunta. Eu queria que você fizesse a primeira pergunta para a nossa querida Justine. Eu estou saindo aqui. A gente ainda tem quantos milênios universitários? Mais um? Só mais um. Esse é o penúltimo. Ainda bem, gente, que nós vamos sobreviver, porque, assim, um programa após o outro, eu tenho a sensação de ser derrubado, entendeu? Aquele caminhão que vai atropelando a nossa vida. Então, assim, depois do nome da tese, eu entendi nada, entendeu? Eu sei que eu já não sei nada mesmo. Então, aqui vamos nós, né?
Mas no que eu posso entender e no que eu posso perguntar, querida Justine, muito obrigada pela sua presença e das crianças aqui conosco. Né, você que trabalha com essa questão da boca, né? Falar nisso, ontem foi o dia do beijo, viu, gente? Vocês que não estão sabendo aí, Alexandre, ontem foi o dia do beijo. Como e hoje a gente vai acrescentou? falar sobre boca. Não, olha, nós estamos falando hoje sobre boca. Ontem foi o dia do beijo. Então, tudo a ver. Não muito divulgado, não, né? Um beijo para todo mundo que nos acompanha hoje aí. Um beijo de máscara. De longe. Então, Justine, como é que foi nesse primeiro momento trabalhar e dar aula? Como que foi essa experiência de vocês voltando em março do ano passado, onde tudo parou, mas os consultórios não pararam e provavelmente as salas de aula também tiveram que sofrer uma adequação? Como é que foi esse momento para vocês? Então, realmente foi um momento bastante crítico, né? Justamente porque, como vocês falaram, o paciente ele precisa tirar a máscara para ser tratado, coisa que, né, todas as outras profissões você coloca a máscara e ele é atendido normalmente, né? Então, o que isso levou a uma preocupação, tá? Diante desse caos que foi, é uma preocupação como se fosse uma guerra, né? E a faculdade, a diretora, a reitora, fizeram várias reuniões e chamaram uma equipe, uma comissão para trabalhar em normas, né, regulamentações de biossegurança para a faculdade. Na verdade, essa parte da biossegurança, ela já existia sim um manual, mas ele precisava passar um pente fino, né? Passar por uma nova avaliação, e para isso ela convocou professores para trabalhar juntos e formular novas regras que permitissem um retorno gradual e seguro, tanto dos professores quanto dos alunos, tá? Então, ela me chamou, inclusive, eu faço parte desse grupo, um grupo de trabalho de biossegurança, e o principal foco era justamente criar métodos, né? Então, o que era preciso dentro de um ambiente da faculdade, né? Um ambiente de faculdade que era permitido a curto prazo, a médio e a longo prazo, tornar aquele ambiente viável de ser atendido, de ser usado para atendimentos a pacientes. Isso especialmente porque a gente trabalha com o que a gente chama de aerossol, tá? É a caneta de alta rotação, que todo mundo tem medo, né? Essa caneta de alta rotação, ela gera uma fumacinha. Então, essa fumacinha, ela dissipa, né, para todas as áreas, para todos os objetos, para as pessoas, tudo que tem na boca do paciente. Então, se o paciente ele tem o COVID, esse vírus ele ia ser espalhado por todo o ambiente. Então, assim, obviamente que eu não vou aqui falar sobre tudo que foi estudado durante esse tempo, mas era sempre uma preocupação com o ambiente, com medidas como, por exemplo, o exaustor. Se na nossa casa a gente fizer alguma coisa que gere gordura, gere fumaça, você quer um exaustor na sua casa para sugar, né, toda essa fumaça. E você precisa abrir janelas, você precisa tirar aquele cheiro, né, da fumaça. Então, isso tudo, essas medidas, né, foram tomadas. E os EPIs, que é equipamento de proteção individual, que também incluiu, assim, a gente acabou passando a incluir coisas que, na verdade, a gente já tinha, outras em outros países, né, mais desenvolvidos, que tinham a capacidade de pagar por face shield, né, aquele protetor facial, eles passaram a ser obrigatórios na faculdade.
E um tipo de proteção de equipamento, né, tudo descartável, que antigamente a gente usava os jalecos, que poderiam ser laváveis, né, e reutilizáveis, e a partir desse momento tudo deveria ter um local certo para fazer a paramentação, que a gente chamou, e a desparamentação, ou seja, ficou muito mais difícil para o dentista, para a equipe e mais ainda para o aluno, porque o aluno está aprendendo, não é? Então, existe toda uma problemática para quem está aprendendo não poder errar. Imagina, não é? Então, qualquer falha poderia ser fatal. Então, gerou, sim, um problema, né? Mas que a gente conseguiu, de certa forma, respondendo agora, fechando a tua pergunta, a gente conseguiu resolver e até permitir o retorno desses alunos através de muitos encontros virtuais, né, desses grupos, e capacitação, né, orientação dos alunos para que eles pudessem aprender primeiro, vendo, depois eles tiveram aula prática, só eles, assim, para conseguirem montar esse esquema de paramentação, e depois incluímos os pacientes de uma forma mais fácil de ser atendido, ou seja, menos pacientes, com mais professores, menos alunos. Então, limitamos ao 8º período na UFRJ, limitamos o 8º período a ter a participação na faculdade, né? A presença desses alunos e pacientes na faculdade. Ô, Justine, quanto tempo levou, assim, para... porque, assim, vem a pandemia, ela foi, né, uma surpresa para todo mundo. Quando a universidade... a gente está falando da federal, né? Sim. A UERJ, depois... Será que a UERJ também foi no mesmo time ou foi diferente o processo? A UERJ teve um timing diferente. Uhum. O Eduardo pode falar melhor, mas na verdade eles retornaram antes. Ah, entendi. E quanto tempo levou a Federal do Rio para dizer, bom, estamos prontos? Levou de março até dezembro. Caramba, o ano inteiro. Foram muitas reuniões, na verdade a gente precisou aprovar, e todo esse processo de aprovação desse novo modelo, né, que passava por coisas, eu falei de uma forma sucinta, mas na verdade envolve toda a faculdade de odontologia, né? Então tem toda uma recepção do paciente, tem a forma de atender o paciente, na verdade, previamente, através de um questionário, e depois a regulamentação de como esse paciente ia chegar às clínicas, a preparação física, né, o ambiente, os equipamentos, a lógica teve que mudar. Algumas clínicas, elas realmente foram excluídas nessa primeira etapa, não tinham condições de serem adequadas a um tempo hábil, né? Então nós tivemos que avaliar o nível dessas clínicas, a capacidade delas de atenderem essas exigências. Então, na verdade, isso tomou muito tempo, exigiu uma burocracia da universidade, aí não seria mais só da faculdade. E aí, realmente... Então, na verdade, tá funcionando esse ano, então. A gente está fazendo... a gente terminou, na verdade, o primeiro semestre, de 2020. Vamos começar agora, né? Hoje tivemos a aula inaugural do segundo semestre de 2020. Entendi. Maravilha, muito bom saber. Então, são 6 meses, né? Como se fosse 6 meses, é um ano, né? Na verdade, assim, se a gente colocar em
em palavras assim bem reais, é um ano que eles perderam que agora estão retomando. Só antes de passar para a segunda, deixando, é porque eu fiquei com uma curiosidade. Qual é vocês, quantos alunos vocês têm nesse processo inseridos, nessas clínicas? Nesse primeiro momento, a gente teve um total de 20 alunos, por volta de 20 alunos, que trabalharam em duplas, que era uma das exigências. Uma das exigências era trabalhar em dupla, justamente porque você não podia tocar nas coisas com a mão que você estava tocando no paciente. Então, alguém tinha que estar te auxiliando por fora. Então, assim, realmente, a gente teve um total de 20 alunos no máximo, rodando, mas na verdade, eles não conseguiram assim, atender ao mesmo tempo. Eles não estavam... Não era permitido esse número de pessoas. O número de pessoas limite para o ambiente que a gente colocou e fechou para a clínica era de 18 pessoas, incluindo os professores. Então, assim, a gente conseguiu fazer 2 equipes e aí a gente ia alternando os dias. Maravilha. Entendi. Excelente. Obrigado, Justina. Agora vamos para a segunda pergunta. É você, Paulo Frois? Sim, sou Tinoco. Sou Tinoco, muito bom conhecê-los um pouco mais. Eu estou sabendo que você tem um histórico de atleta, né? Fala para a gente um pouco dessa ação ligada ao esporte profissional e como que essa preparação psicológica, física, ajuda ou não nesse tempo aí, por favor. A gente estava conversando, né? Boa noite, a gente estava conversando antes de começar propriamente, e na época de faculdade, inclusive no último ano, eu comecei a jogar vôlei de praia representando o Brasil. Então, eu era aluno do último período da faculdade, que era, inclusive, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a Justine hoje dá aula. Eu me formei lá, fiz especialização, então eu fazia o último período, óbvio que não tinha pandemia, né? E eu jogava pelo Brasil ao mesmo tempo. Eu tinha que ser bem disciplinado para conseguir levar as coisas ao mesmo tempo. Você falou aí de condicionamento psicológico, né? Tem uma variação grande se o esporte é individual ou coletivo, né? E tem uma variação grande interindividual, ou seja, cada atleta responde de uma maneira diferente. Tem atleta que joga bem na pressão, tem atleta que não rende bem na pressão, tem atleta que gosta de jogar com a torcida contra, tem atleta que rende melhor com tudo a favor. Então, varia bem de indivíduo para indivíduo, né? Normalmente, eu jogava bem com a torcida contra. Que bom, né? Que ouçam os invejosos. Que bom. Maravilha. Eu queria aproveitar a deixa, posso? Pode, Neusmane. Aproveita a deixa, que eu também tenho uma deixa dentro dessa pergunta aí. Vai. Tinoco, é o seguinte, você disse aí que isso varia muito de pessoa para pessoa, né, principalmente no momento que nós vivemos, né, as dificuldades. Teria como você tentar explicar mais a fundo como é que varia isso? Porque, por exemplo, a gente estava conversando antes e você disse que no vôlei de praia, por exemplo, que foi uma área que você atuou bastante tempo, né, que trabalha-se muito a questão psicológica, né, levando em consideração o momento que nós vivemos, né, onde uns falam uma coisa, né, que tem que fechar tudo, outro fala que tem que abrir, né, essa questão aí de que a pandemia tem suas variantes, enfim, como é que psicologicamente a gente pode trabalhar isso para que a gente não seja influenciado pelo adversário? Já que ele trabalha tão bem com a pressão, né, Neusmane? Ajuda a gente! Pois é, mas é uma coisa interessante, porque nem sempre foi assim. Eu fui sendo treinado aos pouquinhos, né? Eu vim do atletismo, eu fazia um esporte individual, eu fazia 110 metros com barreira, salto, altura e distância, e depois eu passei para o vôlei. E a torcida, e um evento oficial, e o fato de ser uma competição oficial,
me deixava nervoso, né? Eu era criança, adolescente, só que eu fui sendo treinado, né? E você vai jogando, né? E a gente diz que você vai ficando cascudo, né? Na gíria do esporte, cascudo é o cara que já passou por diversas situações. Então, a torcida xinga, a torcida vaia, a torcida pega no pé. E durante o jogo, principalmente um jogo de dupla de praia, se você mostrar qualquer fraqueza, aquela fraqueza vai ser explorada pelo teu adversário. O saque passa a ser em você, todas as ações do jogo passam a ser direcionadas para você, então você não pode mostrar fraqueza. Mas uma coisa que é muito legal é que a gente aprende a não ouvir muito a torcida. Então, se você tiver uma concentração, um treino de concentração, um poder de concentração bom, bem treinado, você joga sem a torcida te influenciar muito. Gente, eu acho que essa é uma dica de ouro, hein? É uma dica de ouro. Dica de ouro. Eu acho que a gente está num momento de muita torcida virtual contra e a favor, né, Tinoco? Eu acho que é um bom momento para a gente aprender a não ouvir essa barulheira da torcida para ter sanidade. Se você olhar para a torcida e começar a prestar atenção naquele cara que está no último degrau e que está te vaiando, te xingando, ele faz de novo. Inclusive, eu lembro de alguns jogos onde os adversários tinham gente na torcida especialmente para te tirar do jogo. Então, os caras começavam a falar da igreja, começavam a falar de uma série de coisas que eles sabiam que eram coisas pessoais na tentativa de te tirar do jogo. Olha isso, cara. E é engraçado porque eu joguei uma vez contra Cuba, mas Cuba era conhecido por tentar fazer essa malandragem, né? Então, eles sempre faziam piadinha, eles tentavam te tirar do jogo. E se você entrar na pilha, você perde o jogo. Olha isso, cara. Então, uma vaia geral é diferente de uma vaia específica e singular, algo que... Não é saber alguma coisa. Os caras pesquisam um ponto que sabe que vai desestabilizar o cara e fica lá no ouvido dele gritando, cara. Caramba. Tem muita coisa. O cara que está treinado, ele consegue ter a performance dele, ou fazer o que ele tem que fazer, independente da torcida. A torcida pode estar se esgoelando, aí eventualmente a torcida para, porque ela vê que não faz a menor diferença, ou está surtindo efeito contrário. Então, excelente. Muito bom. Não entra na pilha, então, né? Essa é a dica. Só para dizer para todos... manter o foco. Dizer para todos que estão nos acompanhando que Tinoco foi vice-campeão mundial de vôlei de praia. E, Tinoco, dentro dessa... Eu falei que eu também tinha um desdobramento dessa pergunta do Paulo. Eu posso te chamar de contrabandista, Tinoco? Meu Deus, que isso? Não, ele vai se explicar, Isabela. Foi um contrabando dentro do território nacional. Fazia parte de um grupo chamado Atletas de Cristo, e o nosso objetivo, claro e aberto, era usar o esporte como uma ferramenta para falar do Evangelho, né? Para propagar o Evangelho. E quando eu estava jogando em Vitória, a gente foi jogar contra a melhor dupla do Espírito Santo naquela época. Era um cara chamado Cazé, um cara de 2 metros, enorme, com uma outra dupla chamada Flavinho. A gente foi fazer um jogo, exibição contra eles. Então, na principal praia lá de Vitória, eu estava me encaminhando para a arena. Eu fui abordado por uma pessoa que eu não conhecia, e essa pessoa falou o seguinte: a gente sabe que você é atleta de Cristo, a gente está distribuindo Bíblia aqui fora, mas lá dentro a gente não tem autorização. E se você levar as Bíblias e entregar para o secretário de esportes e para os outros jogadores de você, eles não vão poder falar nada, porque se você sair, acaba o evento. Eu falei, não tem problema. Abri a bolsa e botou as Bíblias, eu dei as Bíblias para os adversários e também para o secretário de esporte. Anos mais tarde, eu fui saber que essa pessoa que me passou as Bíblias era o JR, o Anderol, né? Não. E eu não conhecia, ele me abordou e me deu as Bíblias meio que malocado, eu botei na bolsa e entrei. E um dos adversários, né, acabou se convertendo. E 17 anos depois, esse cara começou a me contactar pelo Facebook. Falou assim: Tinoco, me adiciona no Facebook, eu estou aqui no Senegal. Eu falei, mas eu não conheço ninguém no Senegal, né? Ele falou, não, eu sou o Cazé, você jogou contra mim no Espírito Santo lá atrás,
eu me converti, fui jogar vôlei nos Estados Unidos, de lá eu virei missionário e hoje eu sou missionário no Senegal. Então, a Bíblia lá atrás, com a Verão de contrabandear para dentro da arena, ela deu frutos lá na frente. Isso foi muito legal. E tem outros atletas que já fizeram isso. O Jorginho já fez isso em países fechados. Eu tinha alguns amigos lá na Europa da Operação Mobilização, OM. E eles contrabandeavam Bíblia, mas era de verdade. Para o país de ferro. O meu foi tranquilo. O seu foi interno, não é? Não é. Maravilha. Vamos então agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta é do Reverendo Neusmani para a Justine. Vou trocar aqui, colocar a Justine no plano principal. Fala, Reverendo. Justine, boa noite. Prazer enorme tê-la aqui conosco, junto com o seu marido. Boa noite. Seguinte, Justina, vamos ser direto e bem, sabe, e sem controvérsias. Eu tenho uns 7 amigos, né, entre amigos e amigas, odontólogos aqui na nossa cidade, e dos 7, 5 pegaram Covid, né? Pegaram essa praga. E justamente vocês trabalham, né, em uma área, né, onde o contágio, né, ele é muito difícil, porque vocês vão trabalhar no contexto onde, como diz, o contágio é muito fácil, né, porque é direto. Né? Como é que vocês estão se adaptando, né, no contexto não só da faculdade, mas até a questão do trabalho em si? Né? Porque quando a gente conversa aqui com jovens, né, com famílias, né, eles falam assim, eu só vou no dentista quando não tiver mais condição. Né? Porque assim, a gente percebe que existe um certo receio. Né? Mas como é que existe essa adaptação? O que você diz para nós assim, não, pode ir, é confiável, enfim. Como é que tem sido essa nova forma de lidar, né, com pacientes, né, no dia a dia, nesse contexto? Só um pouquinho, Justine, antes de você responder, receio de ir no dentista, Neusmani, a gente tinha antes do Covid. O problema é a maquininha. Aquele barulhinho daquele motorzinho, aquilo, eu duvido que tenha algum ser humano que esteja acompanhando essa live que não tenha um trauma com aquele barulhinho do motorzinho. Deve ter algum estudo que fala sobre isso, gente. Vamos fazer, Isabela, um estudo sobre o poder do barulhinho do... Como é que chama aquele aparelho, Justine? Alta rotação. Alta rotação. O poder abalador do sistema nervoso do indivíduo através do alta rotação. Pode responder, Justine, por favor. Bom, assim, na verdade, eu estou mais agora, né, direcionada já na pandemia. Desde que eu passei para o concurso, eu fico na faculdade, né? Mas o Eduardo, ele não é DE, então ele pode ficar no consultório. Eu sei por ele que existe, na verdade, a mesma preocupação, né? E todos os dentistas têm postado isso, uma preocupação com o ar contaminado, com o tempo que você coloca entre uma consulta e outra dos pacientes, tá? A preocupação de que esses pacientes não se encontrem numa sala de espera, e a preocupação também com o que você faz na clínica. Então, a clínica ela deve ser limpa, antigamente ela já era limpa, da mesma forma, o uso dos EPIs, dessas proteções individuais, né? Elas já eram utilizadas, já existia esse uso, tá? Mas, na verdade, você tem um rigor maior na utilização desse equipamento de proteção pessoal. Tanto para que você não pegue a doença, como para que você não faça uma cadeia, né, de transmissão para outro paciente que vai vir ser atendido. Então, a adaptação principal, né, dos dentistas, de uma forma geral, foi o uso, né, do face shield, além daquilo que já se usava, que era óculos, máscara, gorro, jaleco, luva, propé, que é aquele
é aquela proteção para o pé também, né? Agora, a gente usa, na verdade, uma proteção para o rosto, que é o Face Shield, né? E todo esse equipamento ele deve ser retirado em uma sequência que você não se contamine. Não sei se vocês estiveram atentos no início da pandemia, muito se falou sobre o momento da desparamentação, que os médicos usavam equipamentos de proteção pessoal, bastante equipamento, tudo regulamentado, tudo de forma correta, mas na hora de retirar essa roupa, eles se contaminavam com a parte externa da roupa. Então, a desparamentação é fundamental. Então, até isso, essa regra, né, essa ordem, ela passa a ser importante também para as clínicas particulares, assim como para faculdades. Acaba sendo uma regra geral. E essa questão do agendamento prévio, e um controle dos pacientes através das ligações, né? Quando o paciente ele entra na cadeia, né, no seu controle, né, ele liga, você tem que a secretária tem que estar brifada, tem que estar informada, que ela precisa perguntar para o paciente se ele teve tais sintomas nos últimos dias, se ele teve contato com alguém com Covid, se ele tem suspeita de Covid e tudo isso. Então, isso é uma preocupação que não existia antes, passa a existir agora, não é? O paciente, quando ele vai, ele não vê ninguém na sala de espera, porque a gente deve ter o controle de uma agenda que espace os pacientes de forma que eles não se encontrem, não é? E o controle, a asepsia e todo o controle da biossegurança dentro dos consultórios. O paciente vê o dentista, estava acostumado a ter muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil de uma forma geral, o dentista ele tem uma forma mais calorosa, ele vê o dentista atrás de todo aquele equipamento, parece um astronauta, né? Então, isso eu acho que, até assim, além de realmente minimizar a transmissão da doença, para o paciente uma tranquilidade, porque ele vê o rigor que está sendo feito nas clínicas, nas faculdades, enfim, toda a parte de odontologia, ela foi modificada para se proteger, né? E proteger essa transmissão entre os pacientes. Excelente, Justine. E é bom até você que as pessoas, né, que estão nos acompanhando, exija isso do seu dentista. Fique atento aí, porque é a sua saúde que está em risco, né? Ô, Alexandre, eu tenho Pode falar, um questionamento. Justine, você tem, assim, talvez alguma informação ou dados, não sei, né, se você chegou a preparar isso, com relação ao número de contaminados nessa área aí de odontólogos, porque que teve, pelo menos no estado de Goiás, né, no primeiro momento, teve um número muito elevado, né, de profissionais que foram contaminados. Inclusive, teve uma paralisação aqui, né, de mais de 60 dias para fazer um novo protocolo, porque como a contaminação ela se torna muito mais agravada, né, pela região que vocês mexem, no Rio de Janeiro teve também essa questão de ter que haver um fechamento para fazer um novo protocolo, enfim, ou foi uma coisa pontual aqui no estado de Goiás? Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho esses dados, eu não posso dizer, assim, a parte de epidemiologia, né, do que aconteceu agora, não tenho esses dados,
Mas o que eu sei é que até pela forma como os dentistas já se protegem, na universidade, por exemplo, ninguém pegou Covid, nenhum professor pegou Covid durante os atendimentos, tá? Isso é um dado importante, porque a gente teve equipes trabalhando direto, tá? Na estomatologia, especialmente, e realmente eles não tiveram nenhuma baixa, tá? Tiveram casos de Covid, mas de pessoas que tiveram contato com familiares ou outros casos, mas não na universidade, né? O que eu posso falar é na universidade. Mas, de uma forma geral, o dentista ele é mais preparado para essa questão do uso de EPIs e proteção individual do que, inclusive, os médicos. E os médicos é que realmente, sim, a gente sabe que a maioria dos médicos que a gente teve contato, que a gente conhece, tiveram Covid. Né? Os dentistas, a gente tem noção de que um ou outro, a gente conhece um ou outro que teve Covid, tá? Mas é efetivo, tá? É eficaz o uso do equipamento de proteção pessoal, visto, né, essa experiência pessoal, essa experiência que eu estou passando das equipes que ficaram continuamente atendendo lá na universidade. Maravilha. Deixa eu só aproveitar aqui. A gente é assim, viu? A gente coloca uma pergunta lá e desdobra ela em 5. Ô, Justine, já que você tem todo esse estudo, né, sobre vírus bucal, e nesse momento de pandemia, a gente já sabe que a máscara é segura, né? É óbvio que isso é unânime aqui entre nós e acho que todos que estão acompanhando a gente. Mas você falou aí num processo de desparamentar que eu estou vendo com muita naturalidade, principalmente nos meios de comunicação, pessoas se desparamentando para falar no microfone e põe a mão lá na máscara, e até no dia a dia, andando por um lado e outro, né? A pessoa ela pega de qualquer jeito. Como é que funciona isso? Transferindo esse processo para a vida de quem está aí no cotidiano usando máscara. Que cuidados nós devemos ter? Olha, realmente, a parte externa da máscara, ela não deve ser tocada. Eu sei que as pessoas têm dificuldade com isso, né? Porque tem horas que abaixa para fazer alguma coisa, ou para comer, ou coisas assim. Mas, bom, quando a gente está atendendo, é diferente de quando você está só transitando. Você tem que colocar níveis de graus de possibilidade de contaminação, né? Então, assim, se você está aqui com pessoas e tal, e você pretende, de repente, comer alguma coisa e voltar, tá, para aquele local, sempre evitar esse toque, vai fazer através só da alça, né, da máscara. Agora, se você está em um ambiente clínico, você não pode, de forma alguma, naquele ambiente, se desparamentar. Tá? E aí é a grande dificuldade e a diferença. Não pode haver esse contato. Então, assim, para a odontologia, por exemplo, existe um protocolo de remoção da máscara N95. Você pega um suporte, um pote, né? Um pote de caso que você coloca aqui, você tira a máscara, tá? E aí essa máscara ela não é tocada naquela parte. Por que isso? Entendi. Por que isso? Porque a N95 é uma máscara não só mais cara, mas também difícil de achar no mercado. Não sei se vocês também tiveram a oportunidade de ver isso. Justamente nesse período de pandemia, todo mundo acabou comprando muito e ficou faltando mesmo no mercado. E aí os professores, eles reutilizam, ou já existem estudos que dizem que existe possibilidade de
fazer a esterilização dessas máscaras. Então, assim, o protocolo seria ou esterilizar ou então colocar em um papel pardo separado com o nome da pessoa, né? No caso, na faculdade é assim, mas a remoção dela sempre sem tocar na parte externa, entendeu? Então, essa é a preocupação. Mas como eu disse, existem ambientes e situações de níveis de possibilidade de contaminação diferentes. Todo cuidado é pouco, né? Com certeza. Vamos agora para uma pergunta para o nosso querido Tinoco. Isabela, é com você, pergunta de número 4. Alô, você, Tinoco. Chegou a minha vez. Então, eu estava escutando a Justine falar, né, desse momento, coloca roupa, né? Eu ia falar tira a roupa, mas não vai ficar muito bom, né? Essa analogia, mas assim, põe equipamento, tira equipamento, né? Eu estava aqui pensando em toda essa situação, assim, só de ouvir, a gente já fica um pouco ansioso, né? Estressado, porque, tipo assim, se tirou errado, se tocou, se você, por um descuido, coçou, aí você já fala, pronto, coloquei a mão no olho e não me limpei, pronto, né? Estou correndo um grande risco. E aí eu sei que vocês, ano passado, né, as pessoas que estão nos assistindo provavelmente não sabem, mas os dois são pesquisadores. O Tinoco tem uma veia muito hard, entendeu? Essa parte quantitativa, né, de dados e tudo, é com ele mesmo, né? Chega assim, escorre, né, de tanta alegria. Chega. Né? Não é, Alexandre? O Alexandre tem essa experiência clara com ele. A Justine tem até dó de mim, do tanto que ele espreme. Não é? Especificamente disso, mas assim, eles começaram a perceber no ano passado que os alunos começaram a se envolver e houve um aumento do nível de estresse e de ansiedade, né? Então, assim, em que momento que vocês começaram a ver isso? Como que surgiu essa pesquisa e em que pé anda isso? Foi uma... A gente diz que toda pesquisa é gerada por uma observação, né? E a gente começou a ver que, mesmo nós mesmos, o nível de ansiedade e de estresse estava elevado. E a Justine participou de vários grupos de retorno, eu participei de algumas lives e grupos com alunos, e você via que tanto alunos quanto professores, todo mundo estava num nível de estresse e ansiedade muito alto. E aí gerou, né, a seguinte pergunta: está maior do que era? Está menor? Só afeta mais alunos? Afeta mais professores? Então, a gente fez realmente um questionário aplicando uma escala, né, de estresse, ansiedade e depressão, para que os alunos e dentistas formados respondessem. A gente não analisou todos os dados ainda, mas a gente sabe que são níveis bem altos. Muita gente tomando remédio, quem tomava está tomando mais. E é uma coisa até compreensível, né? O aluno está ali, ele não sabe quando vai voltar à aula, ele não sabe se quando voltar ele vai pegar Covid, vai contaminar a avó, o pai e a mãe que moram em casa. Ele não sabe mais se ele se forma no final do ano. Então, toda essa situação é uma situação compreensível. A gente queria, na verdade, mensurar, porque ficava muito fácil a gente falar, não, os alunos estão estressados. Mas estão estressados quanto? Né? Então, o que você não mede, você não controla, né? Senão você fica uma coisa muito assim, tá alto, tá baixo, mas tá quanto? Então, por isso que a gente resolveu fazer essa pesquisa, né? Não é muito difícil entender por que os alunos estão ansiosos, né? E muitos perguntam, será que a gente vai formar? Será que a gente vai conseguir fazer tudo? E eu acho que o mundo inteiro ficou meio que em atraso, as coisas não vão acontecer no tempo, né? As festas que iam acontecer não vão acontecer, as reuniões que iam acontecer com várias pessoas não vão acontecer. A Justine acabou de falar, os atendimentos agora são feitos em dupla, poucos alunos, poucos professores, então tem um novo normal, né? As pessoas estão aos poucos se vacinando,
A vacina não confere 100% de imunidade. Pode ser que tenha uma vacina a cada ano, que nem a vacina da gripe. Então, a gente vai ter que se adequar à nova realidade, não tem jeito, né? E aí é tentar modular esses níveis de estresse e ansiedade. Eu acho que a grande pergunta agora passa a ser, a gente já sabe que estresse e ansiedade estão altos, o que fazer? Né? Como é que a gente faz para controlar isso? Aí a pergunta aí é para o pastor Alexandre. Não é? É. Como é que Não, faz? Essa é a conclusão do estudo de vocês, as considerações finais. Quando a gente chega lá no final, que a gente já descreveu tudo, que a gente já colocou, quais são as propostas, né, que a gente tem para poder baixar esses níveis de estresse, de ansiedade e tentar controlar a depressão. Pode responder, doutor Tinoco. Não, engraçado, né? A gente chama ele para ser entrevistado, ele está fazendo pergunta para mim. Não é? Para saber, né, o que a gente faz de uma coisa que a gente não concluiu ainda. Então, quando a gente concluir essa pesquisa, Tinoco, a gente vai fazer outro programa e aí a gente conversa sobre isso. Agora, Tinoco, dentro dessa... eu acho que vocês começaram essa pesquisa, foi o quê? Maio, Tinoco? Do ano passado, foi, né? Estava bem ainda incipiente, né? Começando ali. A gente está há um ano, né? Há um ano. Sem os dados, porque essa pesquisa não foi feita uma nova pesquisa, mas sem os dados, você tem a impressão que as pessoas se adaptaram ao estresse e à ansiedade durante esse tempo, as pessoas que eu digo da odonto mesmo, ou elas estão piorando? A sua impressão mesmo, assim, pela convivência. Voltando lá a algo que você falou sobre o esporte, né? Você vai ficando casca dura, né? Você usou a expressão... Cascudo. Cascudo, vai ficando cascudo. Você acha que eles estão ficando cascudo? Ou você acha que eles estão mais ansiosos ainda do que estava há um ano atrás? A sua impressão. Vamos lá, a gente só tem os dados de pesquisa transversal feita naquele momento. Então, eu precisaria ter dados desse ano para poder comparar. Mas eu vou lançar a mão dos estudos que a gente tem de animais, onde você estressa animal de laboratório, que são ratos, em geral, ratos de laboratório, e você estressa de várias maneiras, né? Você põe o rato em cima da água, no lugar que se ele dormir, ele cai na água, então ele fica preocupado do sono, você dá muitos choques no rato, são maneiras que você tem de estressar o rato. E é interessante porque os ratos ou morrem ou eles se adaptam. Então, na verdade, o que acontece com o rato é isso. O rato estressado, ele se estressa tanto, ele morre de estresse, né? Ou ele se adapta, ele arranja uma maneira de se adaptar, fica um rato estressado, mas adaptado àquela situação. E aí vou responder num artigo, que eu tenho os dados desse ano. Boa. Eu acho que as pessoas mantiveram os níveis altos de estresse e se adaptaram. Algumas, infelizmente, faleceram. Eu conheço casos de pessoas que morreram, na realidade, de depressão, porque ficaram confinados em casa. Eu tive um professor meu, da época de escola, que, por causa do confinamento, acabou ficando deprimido e teve uma série de consequências e veio a falecer. Mas as pessoas acabaram convivendo com isso. A gente imaginava, no ano passado, que esse ano já seria tudo resolvido, né? E voltou pior ainda. Né? A gente falei com uns amigos meus da Europa, pesquisadores, e eles estão falando muito da variante Brasil, né? A variante que surgiu em Manaus, chama P1, e que talvez as vacinas não sejam eficazes contra essa variante, né? E falaram também de uma das vacinas que está sendo disponibilizada aqui, que é a da AstraZeneca, que foi, hoje, por exemplo, ela foi banida da Dinamarca, ela está proibida na Alemanha, talvez ela tenha efeito adverso em jovens e não em pessoas idosas. Então, a gente tem uma série de incertezas, né? O vírus vai sofrer outras mutações, isso é normal do vírus. Pode ser que tenha que ter uma vacina a cada ano, ou novas vacinas. Essas vacinas que a gente tem hoje são de primeira geração. Vacinas de segunda e terceira gerações vão ser desenvolvidas. E essa luta é uma luta, não é uma corrida de curta duração, é uma maratona.
A gente vai ter aí alguns desdobramentos. Então, vamos se preparar por todas as armas que a gente tem, porque esses níveis de estresse a gente vai ter que aprender a jogar com essa torcida contra aí. Maravilha, Tinoco. Essa palavra sua, ela foi uma palavra que eu acho que a gente precisava ouvir, mas ela é dura, né? A nossa guerra está no meio, né? Tem batalha pela frente aí para a gente poder lutar. Mas vamos continuar firmes. A quinta pergunta, quero convidar mais uma vez para o nosso painel principal, Justine. E quem vai fazer é o Reverendo Neusmani. Justine, vamos lá de novo. A pandemia, ela trouxe assim, consequências, né, das mais diversas, terríveis, né, e muitas que a gente não consegue nem dimensionar. Mas analisando uma geração tão fast food, uma geração onde, né, a tecnologia invadiu, né, o nosso contexto, onde tudo é muito rápido, a pandemia ela trouxe consequências que a gente não consegue dimensionar. Analisando no contexto aí de formação e até uma análise de vocês, professores, educadores, aí no contexto principalmente universitário, como é que vocês têm analisado a forma como os alunos têm encarado essa pandemia e quais as consequências, né? Porque você trouxe uma informação muito triste de saber que a faculdade ficou praticamente o ano fechado, né? E não tinha muito o que fazer, né? Qual as consequências disso a curto, médio e longo prazo? Porque o que a gente escuta é que o Brasil vai ter um déficit nos próximos 10 anos na área de educação, né? Mas especificamente aí na área, principalmente odontológica, você pode também até abrir, né, o leque, né, na universidade, qual o impacto disso, né, analisando o contexto dos alunos, né, e educação desses alunos. É só lembrando, né, Neusmani, lembrando que os estudantes eles fazem parte, diferente da época do Tinoco, talvez um pouco da minha época, e a nossa aqui, né? Os estudantes fazem parte de uma geração que pegou muita coisa pronta, né? Então receberam muita coisa na mão, como você bem falou, Neusmani, a geração do fast food. Como é que tá isso aí, Justine? É bastante difícil, vou dizer, assim, é uma pergunta muito interessante, até porque, assim, a gente tem percebido, nesses grupos que eu estou falando que eu participo, né, da faculdade, tem sempre uma representante e tem vários encontros com todos os alunos, né, virtuais, encontros virtuais com os alunos, então a gente tem como fazer, realmente usar aí o termômetro de como anda o nível de estresse deles, né? O que acontece é que esses alunos, eles estão, no início, eles estavam muito preocupados com realmente pegar a doença, tá? Eles tinham essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, que, na verdade, unia todos, né? Todo mundo estava sentindo a mesma coisa, e eles, na verdade, eles tinham questões, eles perguntavam para os professores como que poderia ser feito para que eles continuassem, eles gostariam de continuar, mas, ao mesmo tempo, eles não queriam se contaminar e contaminar os familiares. E isso levou bastante tempo, e ao longo de todo esse ano, né, esse ano foi um ano problemático, não só pela pandemia, né, pela questão da doença, né, das pessoas contaminadas, mas também de uma forma política, econômica. Então, a gente vê hoje alunos preocupados com a situação da família, situação econômica, situação que envolve muito mais do que no início. Tá? Então, hoje, os alunos querem ir para a faculdade, querem terminar a faculdade para poder trabalhar depois, né? E a faculdade paralisada, ela não, eles ficavam sem perspectiva, né? Quando que isso vai voltar? E nós queremos, nós exigimos, e aí vem uma fala de uma geração que realmente tem um poder, um empoderamento, né, muito grande,
que na minha época, quer dizer, eu tenho, vou falar a minha idade, mas assim, eu já fui criada também de uma forma diferente. Eu tinha respeito pelos professores, eu não falava de igual para igual. Eu usava senhora, sabe? Eu tinha um respeito maior. Hoje eles falam assim, direto, né? O que eles pensam, eles querem as soluções muito mais rápidas, às vezes que não existe, muitas vezes não existe uma solução nem mundial, eles querem que a gente, como professores, como liderança na faculdade, que a gente tenha uma solução imediata, né? Isso aí tem muito a ver com esse perfil, né, dessa geração. É uma geração que enfrenta, não é assim, acho que eles se sentiram um pouco firmes, né, fortes, adaptados a essa situação, passaram a ter uma vida social mais ativa no final dessa, né, pandemia, até assim, no final que eu digo dessa etapa da pandemia, né? E, inclusive, muitas pessoas estão sendo contaminadas pelos filhos que vão para as ruas, vão para os barzinhos, vão para as reuniões entre amigos e chegam em casa e contaminam os pais, os avós. E tal. Por quê? Porque o ratinho se adaptou, né? Em vez de de morrer, se adaptou. É ótimo que tenha se adaptado, mas a preocupação é uma preocupação real com algo que realmente tem matado muitas pessoas e que tem variáveis, né, genéticas, tem consequências imprevisíveis. Então, assim, toda a nossa preocupação, nossa precaução tem sido confrontada, né, por esses alunos. Tá? Esses alunos estão, sim, em um processo de estresse, de ansiedade, de depressão, mas eles querem ter uma solução para isso. Eles querem sair, eles querem criar por eles mesmos uma solução, eles querem poder ir para ter a possibilidade de trabalhar para ajudar a família, para se bancar, porque muitos pais, muitas mães, quer dizer, perderam o emprego e eles não só hoje enfrentam problemas psicológicos relacionados à Covid, mas também aos embates da família e aos embates econômicos que toda a sociedade vem sofrendo. Então, realmente, essa geração Coca-Cola, uma geração de fast food, uma geração realmente que gosta de soluções imediatas, está, de repente, se confrontando com essa realidade que permanece depois de muito tempo, não é? Então, assim, não passou. E aí, o que a gente vai fazer? Então, de certa forma, a gente procura entender o lado do aluno para a gente poder ajudar. E conscientizá-los de que não é um problema do professor, não é o professor que não quer trabalhar, ou não é a direção que não quer providenciar, né, um exaustor, mas existe toda uma questão econômica, existe toda uma questão burocrática e a questão da Covid, que é imprevisível, envolvendo esse problema, essa problemática atual. Foi um convite para perceber que o mundo é muito complicado, né? Eu acho que essa geração está entendendo que é muito mais do que simplesmente ficar lutando pelas suas ideologias e aquelas lutinhas que haviam no passado. Nós temos uma guerra muito maior. Eu vou colocar todos na tela aqui, porque agora o Paulo tem uma última pergunta que é para os dois.
Mas antes do Paulo fazer a última pergunta, quero dar boa noite aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Alessandra, Carlos Alberto, a Fabrícia, o Bianchi, estão dando boa noite para nós. E tem gente de fora aí, ó. Rogério e Fabiana estão dando um alô para vocês. Muito legal, que legal, né? E o testemunho que o Tinoco deu lá das Bíblias, é isso que ele está dizendo sobre o testemunho. E tem também aqui a nossa querida Simone Leitão, que nós já estamos agendando a presença dela aqui com a gente, para falar sobre a importância da música para a gente aliviar o estresse e a ansiedade, né? Logo, logo, Simone estará com a gente aqui no Projeto Milênio, está amando a nossa live. Agora sim, meu querido Paulo Frois, é com você a última pergunta para esse casal, amigo, gente boa, e que estão aí aguardando Sara e Lucas. Está chegando. Que legal, né? Que bênção. Muito bom, muito bom. Olha só, a pergunta óbvia, e a gente percebe a resposta em tudo o que vocês falaram, a vida de vocês, o testemunho do Tinoco, a caminhada, a pesquisa, como Deus dá estrutura, dá um lastro para a gente caminhar, viver, pesquisar, sobreviver ao ambiente acadêmico, essa pressão, a fé em Deus, Tinoco, nos torna mais cascudos, como é? É um processo, né? A gente brinca que o caranguejo que é criado, né, ele se desenvolve num lugar que não tem correnteza, não tem onda, não tem nada, a casca é fininha, né? E o caranguejo que é criado, né, ali onde a onda bate, na pedra, tem que segurar, esse tem a casca mais grossa, né? Então, a biologia mostra para a gente que na natureza funciona assim, com as árvores também. Se você tem uma árvore que cresce num jardim totalmente protegido, sem vento, sem nada, né, ela não tem resiliência, né? A resiliência que as grandes árvores desenvolvem quando elas são criadas retorcidas, tem vento, tem tempestade, né? E a última analogia que eu faço, ela tem um pouquinho a ver com o mar, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, marinheiro bom é aquele que passou por várias tempestades, ele fica mais cascudo. Mas são analogias, né, que a gente usa, mas a fé é muito importante, né? Ela dá uma história. Hoje eu tive uma notícia muito boa. Eu tenho uma tia, irmã mais nova da minha mãe, de 80 anos, que ficou entubada durante mais de 10 dias e hoje saiu do hospital. Ela foi entubada e hoje ela teve alta. Então, é um milagre, né? A gente agradece a Deus, né, porque Ele tem cuidado da gente durante todo esse tempo. Deus caminha no meio da tempestade. A gente sabe que a gente está no meio ainda, não é o final, é uma longa jornada, mas Deus está com a gente o tempo todo. Dá esperança, né? E traz que nem os discípulos no barco, né? Põe Jesus no barco, lá no leme, né? Senão não chega. Sem falar, eu quero só dizer para os irmãos aqui e as pessoas que estão nos acompanhando, Tinoco é pescador. Mas não é pescador igual você não, Neusmani. Pescador de barranco. Entendeu? O Tinoco entra 50 quilômetros mar adentro para pegar peixe grande. Inclusive, ele me chamou para ir nessa pescaria, entendeu? Rapaz, o Tinoco tem que passar um mês no Goiás para ele saber o que é no Rio. Ele foi criado no litoral, no mar. O Neusmani é pescador de pesca e pague, mano. É isso aí, ó. Pesca ainda coloca para fritar o peixe ainda. Cara, eu fui uma vez no Pesca e Pague lá em Goiás, que era um tanquinho desse tamanho, ó. Você escolhia o peixe, eu quero aquele ali. O cara vinha com o alçapãozinho assim, ó. Já tirava o peixe e fazia para você. Aqui não, aqui é retorcido, é criado no mar agitado. A gente vai te levar numa pescaria dessa. Vamos, eu, Paulo e o Neusmani. Só estou esperando eles virem para mim para a gente ir. Vai para comer. Justine, Deus dá força, encorajamento, graça para a gente lidar com tudo isso, conseguir manter o sorriso, a esperança em meio a tudo isso que estamos vivendo? Com certeza. Eu acho que a gente viu muito isso durante a pandemia. A gente usou, na verdade, toda a nossa bagagem,
né, de vida com Deus pregressa, né, que a gente conta as bênçãos, né, para a gente viver, porque para a gente seguir em frente, a gente precisa lembrar que Deus sempre esteve com a gente. Então, ele nunca deixou a gente cair, né? A gente passa por tribulações, mas Deus está sempre conosco, Deus está sempre nos dando apoio, Deus está sempre criando meios para a gente enfrentar as diversidades, né? A gente não se sente desamparado, né? Então, a gente sente essa força, essa certeza de que ele está no controle, de que ele tem o plano dele. E durante todo esse tempo a gente acabou se aproximando mais de Deus, a gente teve o apoio, né? Todo mundo teve o apoio da igreja, os grupos pequenos passaram a ser de forma online e a gente teve o apoio uns dos outros. Quer dizer, isso também fortificou. A leitura diária, tudo que a gente pode usar, as lives dos pastores, os sermões, e tudo mais que a gente pode usar para não focar naquilo que a gente vê aqui no mundo, mas sim em Deus, né? Para que a gente, que nem como o Eduardo falou, né, durante a partida, não focar na plateia, né, e sim conseguir fechar os ouvidos, fechar o nosso coração para aquilo que está acontecendo ao redor, assim, para que a gente não fique totalmente imerso nessa angústia, mas sim olhe para aquele que está no controle de todas as coisas. Então, e o Espírito Santo, ele realmente, o Espírito Santo, ele capacita a gente. O Espírito Santo enche a gente de todo o fruto, né, que a gente precisa para viver, para sorrir mesmo no meio da adversidade. Maravilha, maravilha. Essa metáfora do Eduardo é muito boa, né? De que eu preciso manter o foco, até porque a nossa vida continua, né? As lutas nossas, não estamos de férias. Adicionou-se uma pandemia, mas é preciso manter o foco, né? Vamos em frente, Deus nos dá graça. Maravilha. Maravilha. Gente, eu estou muito feliz, quero agradecer de todo o meu coração a Justine, agradecer o Tinoco. Eu acho que vocês completam uma sequência de entrevistas que a gente teve aqui com professores universitários e professores que estão no front, né? Pessoas que estão lidando com essa realidade, talvez com um segmento da sociedade, que são os alunos universitários, que muitos deles fazem parte, né, da geração milênios, que vão ter que repensar, como o Tinoco colocou e a Justine também, estratégias para daqui para frente. Vão ter que ser criativos, né? E a gente sabe que não foi um processo fácil para vocês, o tempo aí de adaptação, mas nós sabemos que Deus os capacitou nesse processo e a gente fica feliz por isso. Nós começamos aqui com o capelão, o Eliel, lá da União Evangélica, falando sobre o trabalho de capelania. Depois nós falamos com a Raquel, né, uma pneumologista, mostrando também toda a dificuldade dela na universidade, no trabalho. A gente conversou com um sociólogo para tentar explicar para a gente aí o que está acontecendo na sociedade. Hoje a gente conversa com esse casal querido e, para terminar, nós teremos aqui uma psicóloga, que é uma pessoa também de muito respaldo profissional e também espiritual, como todos eles que eu citei, para trazer para a gente como que as coisas estão caminhando aí na vida, na estrutura psicológica dos milênios, né? Então, a gente fecha, daqui 15 dias, esse Milênios Universidade com a doutora Débora, né, que é professora da PUC de Goiânia. Eu quero agradecer, então, Justine e Tinoco, que Deus abençoe ricamente vocês. Quero agradecer também os nossos entrevistadores, Paulo, Isabela, Neusmani, que Deus abençoe ricamente vocês. E quero fazer um desafio para todos que acompanharam essa live hoje. Nunca fiz um desafio desse, né? Ore pelo seu dentista. Não está sendo fácil para ele. Ore pelos estudantes de odonto,
Ore para os médicos e dentistas da sua igreja. Todos estão vivendo um momento de muita tensão. E eu sei que nós todos estamos, às vezes, ansiosos, estressados, mas essas pessoas, elas estão na linha de frente. Essas pessoas estão lidando com o problema de maneira direta e elas precisam, sim, do nosso cuidado espiritual, e uma das formas de você fazer isso é intercedendo por eles. Então, ore e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Boa noite.